Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é: quão grandes as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, nesse ano, nesse mês, nessa semana, nesse dia? Quais são as maravilhas que Deus tem feito por você? E se vocês, meus irmãos, tiverem alguma maravilha e quiserem falar, é só comentar aí. Irmãos, agora eu gostaria de ler um texto para que depois eu pudesse comentar uma maravilha que aconteceu comigo essa semana. Está em Salmos 136, versículo 3 e 4, que vem dizendo assim, olha: Rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos. Então aqui nós vemos que o nosso Deus, o nosso Criador, é o único que faz maravilhas que a gente olha e fica impressionado, meus irmãos. A única palavra que a gente consegue descrever as coisas que Deus faz por nós é milagre. Bom, mas vou contar para os irmãos agora o que aconteceu. Recentemente, alguns irmãos, bem longe, bem distante daqui, sentiram vontade de reunir com a gente numa conferência que a gente faz aqui na igreja, aqui na cidade de São José do Rio Preto. E aí esses irmãos vieram conversar comigo e falaram assim: olha, irmão, o irmão que entende um pouco mais de passagem de avião, se o irmão puder estar olhando pra gente, preços bons, baixos, né? Aí o irmão fica de olho pra gente. E então, meus irmãos, o tempo foi passando, os dias, as semanas, e eu não estava conseguindo encontrar nenhuma passagem que me agradasse ou agradasse aos irmãos. E aí, teve um dia que esses irmãos conseguiram entrar lá no aplicativo, porque para mim não estava aparecendo nenhum preço baixo, mas eles entraram lá e me mandaram as fotos e o preço estava muito em conta. E eu gostei realmente do valor. E aí eles disseram assim para mim: olha, será que tem como você comprar? E então, meus irmãos, foi quando eu entrei no aplicativo, encontrei as passagens e comecei a fazer já as reservas. E eu lembro que estava comprando, estava tudo certo, conversando com os irmãos, e aí aconteceu algo, meus irmãos. Eu descobri que a passagem de volta deles, para eles voltar para casa, eles pegariam o ônibus e o avião praticamente na sexta-feira à noite. Ou seja, no sábado já pra gente. E aí é algo complicado para nós que somos adventistas, porque a gente não gosta muito de estar nesses locais durante o dia de sábado. E às vezes, muito provavelmente, eles teriam que gastar dinheiro com alguma coisa lá, às vezes alguma locomoção. E aí, meus irmãos, eu fiquei muito preocupado. Eu estava feliz, estava agradecido a Deus por ter conseguido comprar as passagens baratas, só que eu errei as horas para eles poderem voltarem para casa. E aí eu fiquei triste, decepcionado, conversei com eles, e eles falaram: não, tudo bem, mas se tiver como alterar algum voo ou cancelar, se encontrar uma passagem igual, aí a gente altera então, fazer o quê? Mas a gente vai tentar se preparar para tentar gastar o menos possível no sábado. E aí, meus irmãos, eu lembro que eu fiquei conversando com Deus e falando: Senhor, o Senhor diz para mim que eu tenho que dar graças em tudo. Só que não está tudo bem, mas eu sei que o Senhor é bom. Mas e agora? Como serão as coisas? E aí, meus irmãos, o tempo foi passando, a noite veio, e eu fiquei olhando as passagens no aplicativo e só subia, as passagens só subiam. E aí, chegando mais perto da hora que eu havia comprado as passagens, eu olhei de novo no aplicativo e tinha abaixado um pouco, mas ainda estava complicado. Porque uma hora a ida subia muito e a volta baixava. E assim era ao contrário depois. E eu preciso dar um detalhe para os irmãos. O dia que eu comprei essa passagem foi numa quinta-feira, às 1h35 da tarde. E eu conversei com a empresa e eles disseram que eu tinha 24 horas se eu quisesse cancelar essa passagem. E aí, meus irmãos, no outro dia já, na sexta-feira, às 1h, eu entrei em outro aplicativo e encontrei passagens únicas, com horários melhores e o preço muitas vezes mais baixo do que aquela que eu já tinha encontrado.
E aí eu fui lá e liguei para a empresa e comecei a conversar com eles e falei, olha, não tem como cancelar, cancela, pode cancelar que eu quero reembolso. E meus irmãos, aí começou um aperto no meu coração, porque eu não tinha certeza do horário que eu tinha comprado as passagens. Eu já tinha preparado tudo, já tinha feito as reservas, só faltava pagar essas passagens novas, mas eu precisava cancelar aquelas. E aí, eu lembro que eu fiquei conversando com a atendente, o tempo foi passando e estava dando erro no sistema, e aí eu entrei no aplicativo, cliquei para cancelar e apareceu assim para mim, olha, deu certo o seu reembolso. Aí eu fui lá e comprei as passagens que eu já estava de olho, já tinha feito a reserva, e aí eu estava muito contente, pensei, bom, graças a Deus deu tudo certo. Era 1h20 ainda, mais ou menos, e pensei, graças a Deus deu tudo certo, porque aqui no aplicativo falou que eu já recebi o reembolso, já cancelei aquelas passagens e já comprei as novas. Pois bem, meus irmãos, continuei na chamada e a moça me disse assim, olha, aconteceu alguma coisa aqui no sistema e deu problema no seu reembolso, a gente não vai conseguir cancelar. E aí, logo depois que ela disse isso, no aplicativo apareceu uma mensagem assim, olha, o seu reembolso não foi possível de efetuar. Aí eu pensei, nossa, e agora, meu senhor? Eu tenho 2 passagens compradas, e agora, como é que eu vou arcar com esse custo? Porque uma, eles já tinham arcado, mas essa outra, eu tinha comprado já, porque eu tinha pensado que tinha cancelado. Pois bem, e ali continuei conversando com a atendente, ela me passou para outro ramal, e o tempo foi passando, e foi chegando 1h30, 1h33 já, e eu desesperado, meus irmãos. Mas, graças a Deus, nos últimos minutos ali, a moça conseguiu cancelar, e eu recebi o reembolso. Então, queria agradecer a Deus por essa grande maravilha, porque, irmãos, para mim isso foi um milagre, porque não tinha mais o que eu fazer. Eu fiz tudo o que eu podia e Deus, nos últimos momentos, ainda assim, foi bom com todos nós. Era um preço melhor, em dias melhores e horários melhores. Então, Deus é maravilhoso, meus irmãos. E eu queria contar essa experiência para os irmãos, porque às vezes na nossa vida, muitas coisas maravilhosas acontecem e nós não agradecemos a Deus. Então, que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos enxergar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, porque essa é uma grande maravilha. Mas e a maravilha de nós acordarmos todo dia com vida, paz, saúde e segurança? Será que nós temos agradecido a Deus? Que possamos refletir sobre isso. Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos. Que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser, pode curtir, compartilhar e também comentar.